Tu sabe, além dos que já foram presos por envolvimento no assassinato do Anderson, tinham muitos filhos envolvidos com outros crimes. Tráfico, Sim. tinha gente que saía da casa pra roubar, Cara, diz que A casa da Ela Flor de- lucrava com esses crimes e ela pegava. Em algum participação? momento o livro faz relatos que sim, mas era assim, ela não sabia que... Porque, cara, ela acolhia garoto de rua no Rio. Então, garoto de rua, não é nem só no Rio. Qualquer lugar que tu vai acolher garoto de rua, adolescente de rua, vendiam tudo. Sim. Vendiam sim, esses sim. moleques sobrevivem na rua roubando. É normal. Então ele acolhia de tudo, mas aí ela não sabia, porque em algum momento lá atrás ela era ingênua. A Flor de Lis ela teve a fase lá pra trás, na década de 90, de ingenuidade. Então aí ela acolhia esses garotos, aí ela descobriu que alguns garotos estavam chegando com dinheiro, mandou o Anderson resolver. Aí o Anderson, que porra é essa? Eles falaram, não, a gente roubou. Aí ele dá uma bronca nos moleques. Dá o dízimo, então. E fala exatamente, agora assim, tudo que vocês trouxeram da rua, traz pra cá, que é pra ajudar no sustento. Mas o Anderson, E não- em um momento, ele foi filho dela e depois virou Foi. marido dela. Na verdade né? é assim, é bem complicado. É eu vou, foda eu isso vou, aí, não eu vou tem até ingenuidade. explicar devagarinho Ah. pra poder entender que realmente é difícil. Eu precisava de um quadro de... Fazer uma, uma É árvore. assim, o Anderson, a Flor de Lis ela tem uma filha chamada Simone. A Simone começa a namorar o Anderson quando ambos tinham 12 anos de idade. Aí a Simone, ela sempre foi muito próxima da mãe. Ela era a melhor amiga da mãe e confidenciava com a mãe os segredos amorosos. Esse fulano transa bem, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E ela dava muita resenha positiva do sexo com o Anderson. Só que a Simone, ela é compulsiva sexualmente. Então ela transava com vários homens e deu o pé na bunda do Anderson para namorar um outro garoto, um traficante. O Anderson, que até então era genro da Isso. Flor de Da Lis, Flor. e depois que a Simone termina com ele, a Flor de Lis tinha todas aquelas resenhas positivas, adota ele como filho. Ou seja, ele passa a ser irmão adotivo da ex-namorada. Só que aí a Flor de Lis começa a namorar o próprio filho. Ou seja, ele é promovido a Padrasto. Namorado. Sei a lá. namorado. É. O filho virou namorado. Aí ele vira agora padrasto da Simone. O cara que era namorado da Simone É padrasto. vira irmão e agora vira padrasto. E ele chegou a pegar a filha da Simone também, não pegou? A Rayane, aí é filha biológica. A Rayane, ela primeiro era filha do Anderson com a Flor de Lis. É a adoção número 0, é a Rayane. Uhum. Só que quando ela adotou a Rayane, aí ela fazia um ritual lá macabro, ritual de feitiçaria, que ela dizia lá que os querubim, os demônios lá tinham que dizer naquela Babilônia de filho quem, tipo, esse irmãozinho só pode transar com esse se eu deixar. Essa aqui não é mais minha filha, agora é a filha da Simone. Então ela deu a Rayane pra Simone adotar. E tem uma coisa maluca que a Simone adota ela antes de ter 18 anos, que é até proibido. E é uma adoção legalizada. Tu vê lá, vem, tem uns papéis. certidão de nascimento. Então, nessa loucura, a Rayane, que era filha do Anderson com a Flor de Lis, passa a ser neta. Aí o Anderson começa a transar com ela quando ela já estava na condição de neta. Caralho, mas que rolo que é isso? Não dá pra... É uma teia de aranha. Orgia pura, mano. Então, e diz que tinha, tipo assim, que ela na igreja lá, se você não contribuísse, ela mandava dar uma esfrega no cara. Tinha tipo um O livro não acerto tem por isso, fora, não. Eles né? tinham. A Flor de Lis, ela não. A Flor de Lis, ela era artista. E como todo artista. Cantora. Cantora. Até quando ela tava subindo no púlpito pra pregar, ela pregava mais como artista, sabe? Showwoman mesmo. Aham. Então, como todo artista, não sabe lidar com dinheiro. O artista delega. Ele não se pode perguntar pro artista quanto custa o pão francês, ele não sabe. Aí ela delegou tudo pro Anderson. O Anderson, inclusive, cobrava dela que ela tinha que ser... Na hora que ela tava lá fazendo show no
no palco lá lotado da igreja, que no final ela tinha que falar das contribuições e ela ficava constrangida. É igual, pensa no artista, pensa no Roberto Carlos fazendo um show e no final ele fala, gente, agora meu CD tá vendendo ali na portaria, viu? Quando vocês saírem do show, passam lá. Não, nunca. O artista não faz isso. Não faz. Ele quer cantar, quer compor, artista. Então ele cobrava essa postura dela e ela dizia, ela ficava sem jeito. Quando o Anderson subia no púlpito para pregar, e ele era pastor, ele não era cantor, aí ele fazia uma cobrança agressiva. Tipo, a estrela é ela, mas como ela não faz esse papel de cobrar, eu vou fazer. Aí ele fazia, os métodos dele não era método... Esse esfrega, não sei o que você quer dizer que é esfrega, mas não era método violento. Ele usava... É violento. Esfrega é violento? Não. Achei que era. Não tenho relatos, pelo menos. O que ele fazia... Cara, essas pessoas são tão vulneráveis e são tão iludidas que não precisa nem... Ele fazia aquelas coisas que, aliás, muitos pastores fazem, que, aliás, o livro é cheio de histórias assim. Ele fazia rituais. Tipo, olha, sei lá, tá chovendo, durante o culto tá chovendo, e dizia, olha, essa chuva é o diabo que tá mandando. E essa chuva que é o diabo que tá mandando só vai parar se vocês contribuírem. E olha, tem que contribuir logo, porque o diabo tá ganhando. Aí as pessoas começavam, ele dizia, olha, quem veio... vocês doem tudo que vocês têm para doar, só fiquem com a passagem de ônibus para volta. Quem veio de bicicleta dá tudo porque não vai precisar do dinheiro para voltar. Então era esse estelionato religioso que ele fazia. Então as pessoas iam lá, os falsos filhos ficavam lá recolhendo. E será que eles capa de arrecadavam chuva muito dinheiro? benta aqui. Olha, arrecadavam, porque eles construíram lá 9 templos. Arrecada. 9 templos. 9. Mas ela também vendeu pra caramba. Vendeu 10 milhões de cópias de 20. Vendeu. Vendia bem. Vende até hoje, sabia? Tem Tu as olha fãs Spotify, ela tem 800 mil seguidores. Mas aí também, vamos fazer justiça aqui com essa comparação de fãs. O goleiro Bruno e a Flor de Lis, eles já eram celebridade antes de se tornar criminosos. Verdade. Então eles já entram no crime com uma legião de fãs. A Suzane e a Elise, elas começaram do zero, né? Então, Sim. ela tem no perfil no Instagram, acho que 800 mil seguidores, mas era de pessoas que ela já tinha. Mas eles continuam interagindo, dizendo que ela é injustiçada, que não foi ela, que foi... O marido dela... Se a Flor de Lis não fosse uma pessoa tão... Se ela não fosse uma pessoa tão nociva, criminosa e assediadora, abusadora, ela estaria na mesma caixinha da Elise, porque também o Anderson não era, usando um trocadilho aqui, não era uma flor que se cheirasse. O Anderson, ele era controlador. O Anderson, eu entendo a morte porque quando tu começa a contar a história da Elise e da Flor de Lis, fica muito claro que isso vai acabar em morte. Porque o que a Flor de Lis fez? O Anderson construiu a Flor de Lis. A Flor de Lis não seria o que ela era se não fosse ele. E isso não é nem no sentido literal. Era assim, a vida dela era vivida por ele. O Anderson computava o mandato o sucesso de pastora, de cantora e o mandato de deputada federal como mérito dele. E ele vivia isso tudo. Ele era empresário. Ele ditava as regras do jogo. Sim, controlava tudo. Ele negociava os shows, Ele comandava o gabinete, ele administrava as rachadinhas no gabinete da Flor de Lis. Ela era só a imagem. Ela era a marca. Ela era a marca. Mas é engraçado o fato dela pensar que ela ia conseguir manter isso, mesmo depois da morte. Quando eu falo que ela era a marca e ele vivia a vida dela e dele. Sabe, a vida da Flor de Lis. Não existe Anderson sem Flor de Lis, porque ele não fazia nada. A vida dele, ele acordava, ia dormir, trabalhando em função dela. Então ele vivia a vida dela. Eles estavam o tempo todo juntos. Então, quando a Flor de Lis decide ter a vida dela de volta, ela descobre que a vida dela é ele que está vivendo. A única forma dela ter a vida dela de volta nessa tese é matando ele. Não tem outra saída, não é nem questão de
de regime de casamento. Não era isso. Sim. Não tinha como tu te separar, porque era como se fossem duas pessoas em uma. Total. E eu preciso tirar essa outra metade, tipo assim, eu preciso ceifar essa outra metade. E ela já dava veneno pra ele direto, Dava. né? Isso é muito louco isso daí. É. Tentar matar ele aos poucos, né? Sim. Acho que de alguma forma ela ia conseguir, porque isso já tava fazendo um efeito no corpo dele. Você acha que não? Envenenaram por um bom período lá, o cara ia pra hospital com crise de gastrite, não. De uma menina. Eu falo que o plano dela matar o marido era uma lambança, porque primeiro ela tenta envenenar, aí eles envenenam tanta coisa na geladeira que os outros filhos começam a tomar as coisas lá envenenadas, vão parar na UTI, fica entre a vida e a morte. E ele fica comendo de forma recorrente aquele leite fermentado lá, Yakult? chambito. Ah, eu sei, Chambinho, tipo isso. Chambito. Tem também, Yakult também. Qual é o né? concorrente do Yakult? É o chambito. Que tomava esse chambito, que eles tomavam sempre em jejum. Ele abria o café da manhã tomando aquilo. E eles colocavam lá, o cara tava tomando aquilo lá um mês. Depois de um mês que ele foi parar no hospital, mas aí chegou lá, não, é uma gastrite. Vaso ruim. Tava tomando um chumbinho, na verdade. É chumbinho. Aí daqui a pouco eles contratam um matador de aluguel, aí o matador... Eles dão todas as coordenadas, vai sair da igreja no carro tal, só que ele troca de carro. Como saiu no carro errado, ele não quis matar. Aí ele falou, olha, não matei porque trocou de carro, mas era pra ter matado. Vou arriscar, sabe? Vou matar o homem errado? Então, mas o matador começa a cobrar. Não, mas eu quero dinheiro mesmo assim. Não, tu não matou, não, mas eu fui lá. Não tem nem culpa se trocou de carro. Ou seja, uma lambança, sabe? Aquelas armadilhas daquele coiote que tenta pegar o Papaléguas. Foi bem legal. isso mesmo. Nenhuma dá certo. Os desenhos, tudo. Cara, era muito aquilo. Aí, tanto que aí como ela tem lá aquela gama de gente que ela chama de filho, e ela começa a regimentar todos eles, né? É engraçado, é curioso que aí ela chama ela usa como critério para escolher quem vai executar os que já estão envolvidos em crime. Sim. Aí ela fala, então vai ser o Lucas, porque o Lucas trabalha pro Comando Vermelho, é traficante. Aí bota a Simone. Simone vai lá e chama o Lucas. A Simone ou a Rayane, sei lá, vai lá. E aí, Lucas, a mamãe quer que tu mate o pastor Anderson. Aí ele fala assim, olha, eu sou traficante, mas eu não sou assassino. Tá louca? Caramba. Aí, beleza. Aí ela vai. É aquilo que eu tô falando lá, que a gente também começou dizendo, quando tu vai chamar alguém pra matar, não é uma coisa. Não é. Não é bem que matar. Não. O traficante não quis matar. Como é que, no caso da Elise, dizem que esse suposto amante dela que teria ajudado, que mora lá no prédio, é um gerente do Bradesco. Jamais. O senhor chamou um traficante pra matar o cara. Eu disse, não, imagina o gerente. Não é da minha Bradesco. índole, ele falou, né? Não é